Agora do modo livre vamos passar para o modo poligonal. Veja que quando se ativa o modo poligonal, outras funções passam a aparecer aqui nos painéis da modelagem interativa Blender. Eu posso estar criando o meu novo objeto poligonal em qualquer ponto de uma determinada área, selecionando o número de lados que eu quero para esse novo polígono. Nesse caso aqui eu marquei um objeto de 6 lados. E aqui estou mostrando um de 5. Isso é um erro que passou quando eu fiz as telinhas. Mas enfim, eu posso recorrer diretamente a esse painelzinho aqui com algumas formas já prontas de polígonos. Ou então eu posso criar a partir do zero, apenas indicando quantos lados eu quero que esse novo polígono tenha. Eu posso estar escalando esse polígono. Aqui eu estou vendo os vértices que esse polígono tem. Veja que os vértices maiores, eles indicam os lados do polígono. Neste caso eu tenho 5 lados. E esses vértices menores, esses pontos menores no centro de cada um dos segmentos principais, eles vão servir mais tarde, vou estar mostrando isso, para criar dinamicamente outras formas. Então eu posso estar escalando o polígono criado. Aqui eu estou apresentando como funcionaria no modo interativo com alças de seleção. Então eu posso estar reduzindo, apenas selecionando uma das alças aqui dos cantos e diagonalmente escalonando para manter a proporção do objeto. Ou então poderia pegar uma dessas alças lateral para estar distorcendo o objeto. Nesse caso, obviamente, com o desbloqueamento da proporção. Dando 2 cliques no objeto, a ideia é que essas alças de seleção virem alças de rotação e de torção. E dando também acesso aqui ao centro de rotação, ou uma espécie de pivô do objeto. Então eu posso estar girando esse objeto livremente, ou usando aqui no painelzinho a opção girar. Eu posso estar puxando nessas alças para distorcer horizontalmente, ou então distorcer verticalmente o objeto. Neste caso o polígono. Aqui, para exemplificar, entrando nesse modo de edição, para acessar o centro de rotação ou pivô, eu posso estar deslocando esse centro de rotação para outro lugar dentro da área de trabalho, para eu poder girar esse objeto em torno desse ponto de rotação. Veja. Neste caso estou girando menos 30 graus e sem deixar nenhuma cópia. Eu poderia estar deixando cópias, ou girar menos 30 graus e de uma vez só criar várias cópias. Se fizesse isso, o resultado seria este, aqui vendo na prévia sólida. Veja que qualquer objeto do modo poligonal, eu posso estar alterando o número de lados. Para criar um quadrado, e retângulos, triângulos, criar vários objetos apenas mudando o número de lados. Quando chegar ao número máximo de lados, nesse caso eu coloquei aqui 100, isso poderia ser um outro número, chegando no valor máximo, o que eu vou ter, ao invés de ter um monte de polígonos aqui, de pontos, a ideia seria ter apenas 4 pontos. Aí eu vou criar um círculo perfeito. Eu posso voltar para 5 lados. E aí eu posso editar. Veja só.
puxando esses vértices do centro de cada segmento para a direção interna ou externa, eu posso estar criando outras formas, nesse caso uma estrela de 5 pontas. Posso estar puxando, olha só, em outra direção, selecionando os vértices externos, os vértices principais, e está alterando quando necessário, desde que sempre no modo poligonal, óbvio, o número de lados. Posso estar distorcendo para criar outro tipo de estrela ou de objeto, né? Quando eu faço isso, o movimento vai ser sempre simétrico, tanto quando eu escalono para o centro ou para as extremidades ou em outras direções. Todos os pontos vão se comportar de modo simétrico. Aqui voltando para um modo de perspectiva para ilustrar como funcionaria também o modo poligonal, que vai ficar muito parecido com o que eu apresentei no modo livre. Eu posso dar uma extrusão para criar volume. Aí eu posso movimentar esses vértices no centro dos segmentos, os vértices principais. Mudar o número de lados. Veja só. Aqui vendo a prévia em sólido, como é que ficaria. Aqui, nesse modo poligonal, eu tenho a opção de espessura. Então eu posso colocar uma espessura nesse objeto. Nesse caso eu botei 25%, para exemplificar. Agora 50% da largura do objeto. Eu levo sempre em conta a largura para aplicar a porcentagem. E 100% para fechar todo o objeto. E 0% o objeto fica vazio. Aqui é interessante observar o seguinte. Eu posso fechar um objeto 100% usando a espessura. Nesse caso eu vou ter um fechamento liso. Ou então eu posso usar esse painelzinho aqui abaixo, o lado A e B, que corresponderia ao lado A, essa superfície de cima, e o lado B, a de trás, para fechar com outros tipos de fechamento, né? De tampões, por exemplo. Isso poderia ser chamado. Então, por exemplo, eu poderia estar fechando o objeto, ao invés de usar a espessura, usar apenas aqui os tampões. Nesse caso, estou tampando os dois lados. Estou usando 100% de tampão, usando essa opção aqui de fechamento aqui reto. Eu posso usar a opção de fechamento chanfrado, nesse caso estou usando só fechamento no lado A, em 10%. Aí eu poderia aumentar para 50%, veja que ele está aqui em 45 graus, se não me engano, ou seja, tem um grau específico, seria isso. E eu posso ir até um ponto de fechamento que seria o 100%. Aí eu vou estar criando um fechamento pontiagudo. Aqui a mesma coisa, mesma aplicação, vendo o objeto na vista lateral. Então aqui o lado A do objeto, com 10%, 50% de tampão e 100%. Tem o objeto fechado, dessa maneira. Eu posso escolher agora para o lado contrário, que é o lado B, fechar o objeto desse lado, usando esse tipo de tampão. Agora eu vou usar um tampão arredondado, veja só o que eu tenho. Aqui eu tenho em 50%, e aqui 100% eu vou criar um objeto totalmente arredondado. Nesse caso um triângulo, né, com esse fechamento arredondado. E eu posso também fazer com que esse tampão se volte para dentro do objeto. Para fazer isso eu tenho apenas que colocar um valor negativo. Então eu vou ter um chanfro, nesse caso como eu escolhi um tampão chanfrado, eu tenho um chanfro que vai em direção ao centro do objeto, para dentro do objeto. A ideia é bem simples. Agora uma coisa curiosa é a seguinte.
Se eu trabalhar aqui com espessura, por exemplo, eu tenho aqui uma espessura de 50%, e eu usar a espessura mais as opções de tampão, eu vou ter uma situação diferente. Por exemplo, aqui eu escolhi esse tampão aqui curvo, que ele faz uma espécie de uma moldura. Ele tem uma parte reta e depois curva. Eu vou ter esse tipo de fechamento aqui, como se fosse uma moldura, tá? Criar uma moldura. E ele vai criar usando a parte externa, ou seja, a parede externa do objeto da extrusão e a parede interna, de acordo com a espessura colocada aqui, nesse caso é 50%. Então, se eu tenho esse objeto com 50% e eu escolher como tampão essa opção aqui, o que eu vou ter é esse tipo de coisa, de fechamento aqui, que ele segue fechando, não o centro aqui, mas o intervalo entre a extrusão externa, original, mais a extrusão interna, criada pela espessura. Agora veja o que acontece se ao invés de 50%, eu colocar 100%. Aí, obviamente, vai fechar tudo, né? Eu não tenho mais uma parede interna, eu tenho só a parte externa. Então, se eu colocar 100% aqui, ele vai eliminar a parte interna, ou seja, essa parede interna não vai mais existir, porque eu coloquei aqui uma espessura de 100%, ele cobriu toda a extensão da largura do objeto. Eu vou ter esse tipo de figura. Aqui ainda para continuar exemplificando as possibilidades apenas desses dois painéisinhos aqui, por exemplo, se eu tiver um círculo perfeito, caso aqui eu coloquei como se fosse de 100 lados, e eu colocar um tampão em B em 100%, eu vou ter esse tipo de coisa, ele vai fechar. E como eu tenho 100% aqui de tampão, de aplicação desse tampão, eu vou ter um semicírculo. Aqui a prévia é sólido para visualizar melhor. Se eu fizer a mesma coisa com o tampão do lado A, colocar 100%, eu vou ter um círculo perfeito, criado dessa maneira. Agora eu posso brincar um pouquinho mais com essa situação. Se eu criar aqui uma espessura de 25% para esse mesmo círculo, aqui vendo na prévia em sólido, e eu aplicar, por exemplo, uma borda arredondada, aqui eu vou criar uma espécie de um anel, um semi-anel aqui. Uma espécie de torus. Agora eu posso clicar, dar uma extrusão. Veja só. E essa parte aqui vai ficar arredondadinha. Por quê? Porque ele segue a parede externa e fecha, ligando a parede externa com a parede interna, criada pela espessura de 25%. Eu posso botar o mesmo tipo de arredondamento no lado B e assim criar um objeto sólido, arredondado, uma espécie de um anel polido, bem arredondadinho dos dois lados, das duas bordas. Eu posso ignorar uma dessas paredes. Nesse caso eu vou ignorar a parede externa, dos dois lados, tanto o lado A como o lado B. Veja o que acontece. Ele agora vai entender que ele tem que botar o tampão apenas na parede criada pela espessura interna. Veja só. Aí eu crio esse tipo de objeto. E se eu fizer ao contrário, por exemplo, eu vou estar ignorando a parede interna, então ele vai aplicar o tampão na parede externa desse objeto. E aí eu posso criar alternado, ignorar a parte externa no lado A e a parte interna no lado B. Eu vou ter esse tipo de objeto. E se eu usar, por exemplo, um tampão em negativo, eu vou ter esse tipo de objeto aqui.
que é arredondado no lado B, com essa depressão no lado A. Agora vamos a outras possibilidades aqui do modo poligonal. Especifiquei onde eu quero criar o meu objeto, um novo objeto. Eu vou escolher agora um círculo, já vem com um círculo de 100 lados, ele vem com um tamanho padrão. Aí eu posso escalonar para o tamanho que eu quiser, no caso eu botei 300% a mais. Aí eu posso desbloquear o objeto e achatar ele para criar uma elipse. Feito isso, eu posso voltar para o modo livre, que esse objeto vai perder as propriedades do objeto poligonal e ele passa a ser um objeto livre. Não posso mais alterar o número de lados. Em contrapartida, eu vou ter acesso a alguns controles de formatação que só estão disponíveis no modo livre. Então, por exemplo, a partir desse ponto, eu posso estar importando um objeto criado em outro programa, como no Corel, como no Illustrator, ou mesmo um objeto criado anteriormente e salvo aqui mesmo no Blender, e posso estar importando esse objeto. Por exemplo, que eu tenho aqui o morcego do Batman. Então eu posso centralizar ele, posso rescalonar para colocar exatamente no centro dessa elipse. Eu posso estar selecionando os dois objetos e agora, como eu estou no modo livre, converti para o modo livre, aquilo que de início era só uma elipse do modo poligonal, eu posso combinar, que eu vejo em prévia, que eu estou vendo o mesmo objeto, prévia de sólido. Eu posso pegar esses objetos e combinar. Feito isso, eu vou ter o morcego do Batman vazado. Aí, em perspectiva, eu posso estar aplicando uma perspectiva ao objeto para dar volume. Eu posso estar selecionando uma das arestas desse objeto em perspectiva. E aí, aqui em controle de vértices e arestas, eu posso estar usando um tipo de bevel, um tipo de fresa, para aplicar aqui. Nesse caso, vou estar escolhendo esse chanfro aqui, um modelo de chanfro disponível. Eu posso aumentar ou diminuir a intensidade desse chanfro, desse bevel. Eu posso pedir que ele corra em volta de todo o objeto, nesse caso aqui é um círculo, então vai acontecer automático, deixando isso marcado. E aí, ao aplicar a seleção, eu vou ter o meu objeto chanfrado. E eu posso aplicar em qualquer loop de arestas. E para finalizar, eu posso estar convertendo esse logo criado para um Dynotopo de alta densidade. Assim eu posso estar aplicando este objeto em um personagem criado com a ferramenta Escultura, um personagem mais orgânico. Aqui uma outra situação do que se poderia fazer. Eu tenho o mesmo logo, aqui ele ainda não tem, ele só está combinado. Ele não tem extrusão nenhuma, não tem volume nenhum. Aqui eu vejo ele em sólido. Para ver sólido, eu vejo aqui combinei, já está combinado, né, usando essa opção aqui de controle de formatação. Aliás, aqui combinar. E eu poderia, selecionando os dois objetos, esse aqui do logo do Batman, mais o objeto que eu queira aplicar ele, grudar ele nessa superfície, eu apenas seleciono essa opção aqui, grudar a topologia, e ele vai ajustar o meu aramado aqui, né, a topologia do objeto, de modo que eu posso estar aí extrusando ele já de acordo com o relevo, com a planície de um segundo objeto.
E aí eu poderia estar selecionando ambos os objetos e soldando para grudar um no outro, ou extraindo se necessário. E também eu poderia estar criando através desse desenho criado a partir de curvas, de forma livre, poderia estar criando uma máscara, embora que eu não tenha colocado um botão para esse tipo de opção, mas acredito que poderia ser possível também. Agora vou estar demonstrando como é que eu poderia ainda incrementar um pouco mais esse tipo de ferramenta, modo poligonal. Vou estar criando um quadrado, né? Ou seja, um polígono de 4 lados, vendo ele em perspectiva, dar uma extrusão de 10. Depois eu posso estar criando um outro polígono, selecionando no centro do objeto. Aí agora eu estou criando um círculo perfeito de 100 lados, movendo esse círculo um distanciamento do objeto. Posso estar duplicando esse objeto, veja só, duplicando e escalonando para criar uma outra forma. Aqui eu vejo a prévia em sólido, vejo que eu tenho aqui uma vista frontal, em perspectiva novamente. Agora observem que eu tenho aqui as faces fechadas, mas eu não tenho uma ligação entre os objetos. Como é que eu posso ligar esses objetos aqui de modo muito simples e rápido? A ideia seria apenas, nesse caso eu vou selecionar esse objeto poligonal que está extrusado, vou converter em objeto livre, para eu poder selecionar agora apenas estas 4 arestas aqui, que eu vou, após selecionar esse primeiro círculo, eu vou apenas combiná-los. Feito isso, eu vou ter criado automaticamente uma nova face, que vai automaticamente interligar, mesmo que eles tenham formas diferentes, os dois objetos entre si. É claro que isso deve ser usado com critério. Agora, para poder fechar as outras paredes, eu posso estar usando a mesma abordagem. Seleciono os dois objetos que eu quero ligar, ou seja, criar uma malha entre eles e combiná-los. Selecionar e combinar, selecionar e combinar. O resultado, na prévia sólido, vai ser isso daqui. Na vista frontal, agora em perspectiva novamente. Veja só. Agora digamos que eu queira chanfrar, arredondar essa parte aqui desse lado que eu criei a partir de um cubo. Eu seleciono estas arestas que eu quero aplicar a fresa ou bevel, escolho o tipo que eu quero, nesse caso eu quero arredondado, e daí eu vou escolher a intensidade que eu quero, nesse caso eu vou botar 10. Eu vou ter esse tipo de comportamento. Agora, vista prévia sólida, vou ter esse objeto. Aí eu posso aqui aplicar um fechamento de 5% de tampão, por exemplo, um fechamento de 50%, ou fechar totalmente. E aí, por fim, basta eu converter tudo para uma malha daí no topo de baixa, de média ou alta densidade. Porque a proposta aqui é criar objetos rapidamente para trabalhar com o modo de escultura, com as ferramentas de escultura. E aí eu vou poder estar mudando, esculpindo esses objetos. Aí, claro, para usar para outro tipo de aplicação, para terminar o trabalho, como acontece sempre, pelo menos até onde eu conheço, o que eu teria de fazer é uma retopologia.
Mas o importante eu já tenho a forma. E a forma pode ser bem construída, de modo a criar superfícies duras, superfícies bem lisas, né? Rapidamente. E aí sim fazer uma retopologia. Mesmo depois de transformado isso aqui em Dainotopo, o programa poderia preservar essas linhas principais e a partir dessas linhas principais, quem sabe, calcular automaticamente uma malha para retopologia. Porque ele vai ter as informações de onde as linhas devem se encontrar, de onde a malha deve se encontrar e para formar o tecido da nova topologia.